Então é isso aí. Bom dia, café da manhã. Então nós vamos estar alimentando fisicamente e alimentando da palavra, beleza? Então antes que alguém fale alguma coisa, tá aqui o álcool gel, vamos usar álcool gel, beleza? Nós chegamos à caminhada, tá aqui a massa que nós usamos, beleza? E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Essa é a palavra. Vamos meditar, alimentar espiritualmente, ok? Tá aqui o detox, isso é bom para a saúde. Ok? Nós vamos para a palavra. Bom dia, bom dia. Isso aqui é um bolo caseiro. Olha que delícia. Hoje nós vamos meditar na palavra que está no primeiro livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, no capítulo 18. E o título desse texto é A Batalha de Israel, as batalhas de Davi, melhor dizendo. Certinho? Deus é bom. Então diz assim a palavra de Deus. Palavra que liberta, palavra que cura. Depois disso, Davi atacou os filisteus e os subjugou, capturou Gate e assumiu o controle sobre a região ao redor. Também atacou e derrotou Moabe. Os moabitas foram submetidos ao domínio de Davi e passaram a pagar impostos a ele. Quando Hadadezer, rei de Zobar, para retomar o controle da região do rio Eufrates, Davi derrotou perto de Amate e capturou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Levou 100 cavalos dos que puxavam os carros de guerra e aleijou o restante. Olha para você ver. Vou mudar esse fone de ouvido aqui. O que Davi fez? Então isso aqui é o cara. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobar, Davi matou 22.000 deles. Ele os subjugou e controlou os arameus de Damasco, forçando-os a pagar impostos a ele. O Eterno dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Então esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de Davi, é o meu Deus, é o seu Deus. Qual Deus você está adorando? Qual Deus você está servindo? É o Deus de vitórias? É o Deus de derrota? É o Deus de tristeza? Nós servimos um Deus que liberta, um Deus que cura. E a partir do versículo 7, Deus continua falando através da sua palavra. Davi confiscou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer. Os levou para Jerusalém. Tomou de Tebar e Cum, cidade que pertenciam a Hadadezer, grande quantidade de bronze que Salomão mais tarde utilizou para fazer o tanque de bronze, os pilares e os utensílios de bronze para o templo. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, rei de Zobar, mandou seu filho Adorão saudá-lo e dar os parabéns pela vitória na guerra contra Hadadezer. Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Adorão trouxe como presente para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi
consagrou todos eles com a prata e o ouro que tinha saqueado de outras nações, de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e dos Amalequitas. Abisai, filho de Zeruia, atacou e derrotou os 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu o controle militar sobre Edom e subjugou os edomitas a Davi. Então o Eterno dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Então a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Mas não é porque não tem o seu nome na Bíblia que você também não é segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que todos nós somos como meninas dos seus olhos. A Bíblia Sagrada fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada fala que nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos embaixadores do Rei Jesus. A Bíblia Sagrada fala que nós já estamos reinando com Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada fala que nosso nome já está escrito no livro da vida, no cartório celestial, não com a caneta Bic, mas com a caneta de ouro. Está assinado lá o nosso nome escrito. Então a Bíblia, ela já nos garante a vitória. A Bíblia já nos garante que nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento e Deus deles jamais lembrará. Embora tem pessoas que querem ressuscitar seu pecado, mas isso não importa. O importante é que Deus, ele não lembra mais deles. E a partir do versículo 14 diz: foi assim que Davi reinou sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, estava a cargo dos registros e arquivos públicos. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saúza era o secretário. Benaía, filho de Joiada, comandava as forças especiais dos Queretitas e dos Peletitas. Os filhos de Davi ocupavam cargos de confiança como assessores do rei. Não é? Então, aqui está o nosso detox. Isso é bom quando você chegar da caminhada. E isso é bom também. E a palavra de Deus, a oração, ela também é como um detox. Vai tirando as toxinas do mal, as toxinas negativas que o inimigo quer soprar em nossos ouvidos, que os falsos profetas querem soprar em nossos ouvidos. E nós, assim, sempre nós estaremos fazendo uma live aqui, falando da coisa mais importante, que é a palavra de Deus. Interessante que tem um relato que eu quero compartilhar com você aqui sobre Crônicas. Não sei se você já ouviu falar, já conhece. O que foi? O que aconteceu? O livro de Crônicas. Então tem um relato que fala: sempre há mais de uma maneira de se contar uma história. A história dos reis de Israel foi primeiramente narrada nos livros de Samuel e Reis. Agora somos apresentados a um novo relato de maneira histórica, cerca de 100 anos depois, por outra voz e de outra perspectiva. Crônicas. Alguns dos relatos iniciais são omitidos e há vários acréscimos, mas claramente eles compõem a mesma história. Entretanto, os rumos da nação de Israel haviam mudado consideravelmente desde os primeiros relatos oficiais, baseados em Gênesis a Reis. Então o povo de Deus agora corria o risco de perder contato com aquilo que havia feito dele o ponto de Deus. Em retrospectiva, a partir desse estado arruinado, conta a história que a partir desse estado arruinado,
em que estavam na sua história, vê-se uma sucessão de grandes potências mundiais. A Síria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia estão no comando. O povo de Israel está submerso em influências estrangeiras. Parece também estar atolado em mesquinharias religiosas internas. Então a grande questão é: será que esse povo será extinto? Uma pergunta interessante. O novo autor pode ter sido Esdras. Resolveu recontar a história a partir de um novo ângulo. Seu objetivo foi resgatar e restaurar a confiança e a obediência de Israel como povo de Deus. Então, apesar das condições políticas e culturais da época, é extraordinário que esse autor tenha insistido, sem muito apoio dos seus compatriotas, na identidade central de Israel como comunidade de adoração conforme a tradição davídica. Ele fez isso juntamente ao escrever o livro que você vai ler agora. Israel não desapareceu definitivamente na grande miscigenação da violência, sexo, religião do antigo Oriente Médio. Então, nesse segundo parágrafo, diz que o pontapé inicial da história é dado com uma série de nomes. Centenas e centenas de nomes, listas de nomes, páginas e mais páginas de nomes, nomes pessoais. Não há verdadeiro relato histórico em menção dos nomes. Então, essa imersão em nomes de pessoas chama atenção para o indivíduo, o peculiar, o pessoal, o que é inerente a toda espiritualidade. Então, as listas de nomes, genealogias, aparecem em todas as passagens das Escrituras, Gênesis, Números, Mateus, Lucas, mas em nenhuma delas se apresenta tão extensa quanto em Crônicas. A história sagrada não é construída a partir de forças impessoais ou de ideias abstratas. Ela é articulada a partir de nomes de pessoas e suas peculiaridades. Crônicas contesta enfaticamente a existência de uma religião despersonalizada. Crônicas também oferece um testemunho a favor do lugar essencial e proprietário da correta adoração na vida humana. A espinha dorsal da narrativa de Crônicas é o culto, o lugar de adoração, o templo. Olha para você ver a importância. Aí nos leva para o escritor de Hebreus, que ele pede: não deixe de congregar como é costume de alguns. Muito interessante que os ministros de adoração, os sacerdotes, os levitas, os componentes musicais da adoração, vocal e instrumental, a função de autoridade do rei Davi, o líder da adoração, que sustenta a fidelidade e a integridade do culto. Culto a Deus é o que nós precisamos estar oferecendo, um culto racional, culto com raciocínio, culto com inteligência. Então, porque você não está congregando, não está cultuando? Mas vamos para o terceiro, para o próximo parágrafo. Da maneira em que essa história do passado de Israel é relatada, nada parece adoração no sentido de nutrir e proteger nossa identidade como povo de Deus, seja a política, a economia, a vida familiar ou a arte. Além do mais, nenhum detalhe na preparação e condução do culto é insignificante o bastante para ser deixado ao capricho ou ao acaso. Nem a arquitetura, nem o povo, nem a música, nem a tecnologia. Veja o tanto quanto é importante e interessante. As ameaças anteriores contra a identidade e sobrevivência de Israel como povo de Deus vieram muitas vezes na forma de hostilidade externa dos egípcios, dos cananeus, dos filisteus, dos amalequitas e de outros. Mas a partir dessa visão sobre os fatores que realmente importam, o culto correto e fiel acaba sendo o elemento mais importante. O povo de Deus não é uma entidade política, uma força militar ou um poder econômico, e sim uma congregação santa, dedicada à adoração.
perder contato com o estilo davídico de vida baseado em Moisés é o mesmo que se desintegrar como povo santo. É o que os políticos estão querendo fazer, desintegrar-nos, desintegrar a igreja, nos calar, nos amordaçar. Então, deixar-se seduzir pelo culto pagão, popular da cultura ao redor significa deixar de ser povo santo, né? Porque, infelizmente, o culto verdadeiro, eles querem nos privar de tal. Poucos leitores destes textos encontrarão seus nomes nas listas contidas no livro. Poucas congregações reconhecerão as semelhanças arquitetônicas entre o templo e o santuário da igreja local. São poucas as comunidades que têm acesso a uma variedade de levitas, dos quais se possam recrutar coristas e nomear líderes de adoração. Então, o que fazer? Bem, resta o culto e os nomes. O culto correto, definido e nutrido por Deus, que se revela em Jesus Cristo. Os nomes de pessoas que são acrescentadas ao povo de Deus, uma santa congregação. Os cristãos têm, de modo geral, se baseado e inspirado em crônicas para se manter atento aos aspectos irredutivelmente pessoal sobre todas as questões de fé e prática e para sustentar uma consciência crítica de que o culto a Deus consiste no fundamento indispensável para uma vida íntegra e redimida. Mas, porém, entretanto, todavia, se nós não vigiarmos, isso está se perdendo, né? Eles têm isso apenas como um lugar de encontrar os amigos, uma associação, e às vezes vem por obrigação, mas não é isso que Deus quer de todos nós. Então é indispensável para nós termos uma vida íntegra e redimida, nós estarmos reunidos para adorar a Deus em um culto racional. Então, a ênfase do autor nos detalhes do culto sugere que o autor era um sacerdote, talvez Esdras. Ele fez a tenebrosa viagem da Babilônia de volta para as ruínas de Jerusalém, com o sonho de reconstruir o templo e adorar a Deus à maneira antiga. Para quem? Os persas, que agora dominavam o Oriente Médio, permitiram que alguns milhares de judeus retornassem à sua terra devastada a fim de reconstruir o que fosse possível. Em mal conseguiam alimentar suas famílias e os persas ainda estavam no comando. Assim, se a identidade deles dependesse do poder econômico ou político, eles não eram nada. Eles puderam, entretanto, construir um humilde templo, centrar sua vida na adoração e a Deus e fazer o bem ao próximo. A cultura em volta deles dizia que a herança não tinha valor. Tudo o que importava era viver o agora, mas eles se firmaram na convicção de que faziam parte de uma história que se estendia até o passado, vivia no presente e prometia um futuro. Então vamos para o contexto do que nós ora acabamos de mencionar. Por volta de 1000 a 1586 a.C., dos 16 profetas que escreveram os livros da Bíblia, 1º e 2º Crônicas mencionam Isaías e Jeremias. Então, na distante China, a adoração refletia as relações humanas da sociedade. Os chefes da dinastia Zhou instauraram um sistema feudal no qual as famílias deviam lealdade aos nobres e os nobres deviam lealdade aos governantes. Eles baniram o sacrifício humano e enfatizaram a adoração ao sol e às estrelas. Alguns dos deuses populares de dinastia anteriores permaneceram como deuses menores.
servindo como os nobres feudais dos deuses estrelas. Aí nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos para a Bíblia Sagrada, né, que é o best-seller, o livro mais vendido no mundo. E ele já foi revelado a todos nós. A Bíblia não tem segredo, tudo já foi revelado. E aí você vai orar pedindo ao Espírito Santo discernimento da palavra. Mas o certo é, o que você está fazendo para a sua vida espiritual? Como está o seu crescimento espiritual? Como está a sua família espiritual, a sua congregação, onde você vai para adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque Deus ainda busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é? Então nós vamos estar sempre te incentivando a congregar, incentivando a orar, incentivando a jejuar, incentivando a estudar a palavra, não é? Porque abre a nossa mente, é Deus falando conosco, e a oração é a única chave que abre a porta do céu. O jejum quebranta a carne, e congregar é a koinonia, união de pessoas em um só propósito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Tá certo? Então é isso aí. Até amanhã. No mais, que Deus continue te abençoando. Curta, compartilhe, convide seus amigos. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tá certo? Nós vamos colocar aqui um ponto e vírgula, né? Nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Beleza? Jesus te ama. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai sarar a sua depressão, a sua opressão, Ele vai tirar toda a tristeza do seu coração. Confie nele. Ele é médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, psiquiatra dos psiquiatras, advogado dos advogados e juiz dos juízes. Ok? Então é isso aí. Grande abraço.